Jair Bolsonaro convocou sua base mais fanática para sair às ruas no dia 7 de setembro, defender o voto impresso, atacar ministros do STF e flertar com o fascismo, com discursos de ódio e autoritarismo. Deputado Pedro Kizai, qual que é a sua avaliação dos atos? Um ato que propôs rompimento da democracia, rasgam a Constituição, chamam o ministro de canalha e que não vão cumprir mais as ordens de um poder independente e autônomo como o poder judiciário. Portanto, um processo que não tem legitimidade, porque livre manifestação, sim, livre participação, sim. Eu sempre fui para a rua defender os direitos do povo. E vocês perceberam que depois de toda essa mobilização, que o Bolsonaro queria colocar 2 milhões, 3 milhões, inclusive nas redes sociais bolsonaristas, falam em 4 milhões no lugar, 3 milhões e meio no outro, 2 milhões e meio no outro, dá mais de 20 milhões que foram para a rua. É uma coisa muito engraçada. Mas não deu esse público e o Bolsonaro não conseguiu dar o golpe que gostaria. Segundo, passou do ponto. E como passou do ponto, parte dos apoiadores de Bolsonaro começam a ficar indignados com o Bolsonaro, porque eles queriam defender Bolsonaro nos marcos da democracia, e ele é contra a democracia, flerta com o golpe, flerta com ditadura. E agora? E agora? Hoje à tarde, depois de 4 horas se aconselhando com o golpista Michel Temer, um dos piores presidentes do país, só pior que ele, Bolsonaro, foi se aconselhar com Bolsonaro e escreveu uma carta dizendo que não, ele respeita os poderes e tudo. Aí eu fico me perguntando, e aí, bolsonaristas, vocês que estavam contra o Supremo, contra Alexandre de Moraes, pelo impeachment dos ministros do Supremo. O presidente disse agora que não, que respeita os poderes. O que é? O que está acontecendo? Ou pode mentir? Ou mentiu em São Paulo, em Brasília, que defendia o golpe, desrespeitar as instituições, os fanáticos foram para a rua para romper com a democracia. Isso era o que ele estava falando de desejo e vontade dele, só não fez porque não conseguiu, não teve força para fazer e frustrou um monte de bolsonarista fanático, ou as mentiras que escreveu hoje à tarde. Em quem acreditar? Mas de mentira em mentira, Bolsonaro coleciona 1000 e poucas versões falsas ou mentirosas. O que me surpreende não é Bolsonaro, porque eu conheço ele há mais de 10 anos. O que me surpreende é ter bolsonarista fanático por aí, que dizem que entendem de economia, de política, não entendem nada, estão perdendo qualquer qualidade no debate. Por isso, o fanatismo, a irracionalidade, a intolerância, o ódio, a violência. E vocês viram aí a confusão com os caminhoneiros, com milicianos batendo em caminhoneiro, miliciano agredindo o caminhoneiro, e essa confusão toda que estão produzindo neste país. É muito engraçado. Eu dizia que seria um tiro no pé. Um presidente que convocou os caminhoneiros para fazer greve contra seu próprio governo, desabastecer, atingir a economia, aumentar a inflação. Tiro no pé. Por isso que perdeu o jogo e desmobilizou os caminhoneiros. E o que mais nos surpreende, a todos que nos acompanham, Bolsonaro falou sobre economia nos 2 atos que participou? Não. Falou de inflação? Falou de preço de combustível? Inflação dos alimentos, preço da energia, apagão, próximo aí já tem apagão? Economia, desemprego, miséria, fome? Não. Não falou de nenhum tema que mexe com a vida das pessoas. Educação, saúde, SUS, pandemia, tragédia, genocídio da pandemia. Não, não falou nada disso. Falou de canalha, fechar o Supremo, não cumprir as decisões
dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso em Brasília e em São Paulo. E hoje diz que não, que foi no calor de um momento que falou todas aquelas besteiras. Não, é o desejo, a vontade. Ele sempre flertou com ditadura, com tortura, com autoritarismo. É o sonho dele não participar de eleições ano que vem e dar golpe. Golpista, criminoso, genocida. Por isso, nós vamos para a rua. Vamos para a rua defender democracia, defender a dignidade do povo brasileiro e defender impeachment já. Impeachment já para Jair Bolsonaro.